Bom dia. Hoje nós vamos falar um pouquinho. Aliás, a gente já comentou um pouquinho, mas vamos de fato falar sobre o assunto, que é sobre módulo, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre módulo hoje. Bom, a gente. Bom, por definição, a gente tinha falado primeiro, né, da parte geométrica do módulo, que é aquela história, né? Então, se eu tenho aqui a nossa reta real, aqui sendo zero, aqui eu tenho, por exemplo, o número 3 e aqui eu tenho o número menos 3. Se a gente pegar uma régua e medir, essa distância aqui tem 3 unidades. E essa distância também tem 3 unidades. Qual que é a diferença? É que uma está do lado direito do zero, e a gente convencionou como sendo positivo, e a outra está do lado esquerdo, e a gente convencionou como sendo negativo, tá bom? Mas no fundo, a distância de todos os números, desse número, né, do 3 especificamente, mas todos os números também, até o zero, ela tem a mesma distância do mesmo número do lado direito, tá? Então a gente tem aí que, se a gente olhar, por exemplo, e essa distância a gente chama de módulo, tá? Então a gente tem aqui o número 3, ele tem o que? Ele é igual a o módulo do número 3, ele é igual ao módulo do menos 3, que é igual a 3 unidades. Se eu olho sobre a distância, tá? Sei lá, o módulo do número menos 20, por exemplo, vai ser igual ao módulo do número 20, que tem 20 unidades, tá bom? Então é importante que você tenha isso em mente. Já conversou um pouco sobre isso, mas só relembrando. Bom, se eu tenho então um módulo de um número qualquer, de um número x, como que eu represento ele? Bom, ele vai ser esse x, ele vai ser x sem o módulo, se o x for maior ou igual a zero, e ele vai ser menos x se o x for menor que zero, tá bom? Então essa aqui é a nossa igualdade nesse caso, tá? Então, por exemplo, né, vamos supor que eu tenho aqui, bom, desses números eu já dei, né? Mas essencialmente, quando a gente tem uma expressão que dentro da expressão ah, o valor é negativo, então, por essa definição, a gente troca de sinal. Ó, se eu tenho, por exemplo, o módulo de um número negativo, como é que vai ficar? Eu vou ter que trocar os sinais aqui, né? Então ele vai ser menos x se x for maior que zero e mais x se Então, beleza, é isso que nós temos aqui quando a gente fala sobre módulo, tá? Ah, bom, essa aqui é a nossa definição. Como que a gente pode explorar equações, tá? Como que a gente pode explorar isso? A gente explora isso algo do tipo seguinte. Vamos supor que a gente tem aqui, ó, o módulo de 2x menos 8. Quanto que é isso aqui? Bom, primeira coisa, o que a gente vai fazer é ver qual que é a raiz dessa equação. Como que a gente encontra a raiz? Bom, a gente primeiro faz 2x menos 8 igual a zero. Se a gente faz isso aqui, vai ficar o quê? Vai ficar aqui 2x é igual a 8. Passa o 2 que está multiplicando para o outro lado dividindo, então x é igual a 4. Então essa aqui é a raiz da minha equação. Então se eu coloco aqui na minha reta, ó, vou colocar esse aqui é o valor 4, então minha reta faz isso aqui, certo? Porque ela também tem coeficiente positivo, tá? Então aqui vai ser o 4, e aí tudo que vier pro lado direito vai ser positivo, e tudo que vier pro lado esquerdo vai ser negativo, tá bom? Pode até testar, se você quiser pode até testar aí, tá? Se x for igual a 1, por exemplo, que está do lado esquerdo, ó, 2 vezes 1 dá 2, 2 menos 8 dá menos 6, então tudo vai ser negativo, tá bom? Bom, dito isso, e aqui eu estou variando meu x, tá? Só
Bom, qualquer valor de x, então, a partir desse número 4 vai ser assim. Então, o que, que a gente sabe? A gente sabe que se x é maior ou igual a zero, se x for maior ou igual a 4, né? Então, o meu y ele vai ser maior ou igual a zero. Se o meu x for menor que 4, então o meu y vai ser menor que zero. Bom, temos essas duas condições. Logo, na hora que a gente aplica o módulo, como é que vai ficar? Ó, a gente aplica a definição de módulo. Então, vai ficar o quê? Se eu tenho o módulo de 2x menos 8, como é que vai ficar? Bom, ele vai ser igual a 2x menos 8, se o x for maior ou igual a 4, certo? E ele vai ser negativo se eu tiver 2x mais 8, se x for menor que 4, tá bom? Basicamente, eu estou aplicando a definição. Eu pego o que está dentro. Ó, se você olhar aqui, aí pode soar um pouco estranho, mas ó, qual que é a definição, né? Ó, eu pego o que está dentro do módulo e multiplico por menos 1. Tá? Então, eu peguei todo o valor que deu aqui, ó, dentro desse módulo, 2x menos 8, multiplico por menos 1. Menos, se eu multiplico por menos 1, 2x, vai ficar menos 2x. Menos 8 multiplicado por menos 1, mais 8, tá bom? Então, por definição, nós temos isso aqui. Quando a gente aplica o módulo para uma equaçãozinha de primeiro grau. E se eu tivesse, por exemplo, para uma equação de segundo grau, do tipo, se eu tivesse x² menos 5x mais 4. Como é que ficaria? Como eu resolveria isso aqui? Tá, então a gente sabe que para determinar a raiz, né, disso aqui, vai ficar o quê? x² menos 5x mais 4 igual a zero. Se a gente faz soma e produto, que fica a soma x1 mais x2 é igual a menos b sobre a, e o produto x1 vezes x2 tem que dar 4. É isso? Soma e produto. Menos c sobre a e c sobre a. É isso. Então, ó, para dar isso aqui, tem que ser alguma coisa que quando eu somo dá 5 e quando eu multiplico dá 4. Ou seja, se eu somar dá 5 e dá 4, então tem um 1 aqui de diferença, né, entre um valor e outro. Então, provavelmente vai ser x1 vai ser igual a 1 e x2 vai ser igual a 4, tá? Se eu somo os dois dá 5 e se eu multiplico os dois dá 4, tá bom? Então, se você não entendeu, é soma e produto, isso aqui. Só estou fazendo uma continha de soma e produto. Logo, quando eu coloco a minha retinha real aqui, né, e desenho isso aqui, então eu vou ter aqui, eu vou ter o número 1 aqui, e eu vou ter o número 4 aqui, tá? E aí, como isso aqui são parábolas, eu vou pegar aqui uma equação de segundo grau, ó, uma equação de segundo grau, e vou desenhar isso aqui, ó. Eu acho que eu devia ter feito o contrário, né? Mas tudo bem. Aqui, ó. Aí, bom. Ficou... Bom, podia estar melhor, mas tá suficiente para agora, tá bom? Então, o que vai acontecer, ó? Eu sei que para esses cantos ele é menor, ele é maior que zero, e aqui ele vai ser negativo. Logo, se eu tenho, ó, se o x for menor ou igual a 1, ou... deixa eu arrastar só um pouquinho pro canto, só para ficar um pouco mais fácil para mim. Vou jogar isso aqui um pouquinho pro canto. Então, se o x for menor que 1, ou se o x for maior ou igual a 4, eu sei que meu y ele é maior ou igual a zero. Se o meu x for maior que 1 e menor que 4, o meu y vai ser
menor que zero, certo? Bom, se isso é verdade, na hora que eu vejo o módulo disso, ou seja, o módulo de x² menos 5x mais 4, vai ficar como? Ó, vai ficar... deixa eu só colocar isso aqui um pouquinho para baixo, para eu ter espaço. Bom, então isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar se... Ó, vai ficar então o normal, né? Se vai ficar x² menos 5x mais 4. Se o meu x for menor ou igual a 1, ou se meu x for maior ou igual a 4. E ele vai ser, lembra, né? A gente sempre troca o sinal, né? A gente sempre multiplica por menos 1 que está dentro do módulo quando é negativo. Então vai ficar o quê? Vai ficar menos x² mais 5x menos 4 se o x for maior que 1 e menor que 4, tá bom? Então essa aqui é a nossa resposta do nosso módulo, usando a definição dele para a equação de primeiro e segundo grau, por exemplo, tá bom? Então determina a raiz, vê como a função se comporta, e aí a gente acaba fazendo as continhas, as devidas continhas. O módulo ele tem algumas propriedades. Vamos falar aqui das propriedades deles. Então, propriedades. Bom, qual que são as propriedades do módulo? Bom, o módulo, ele sempre vai ser maior ou igual a zero, tá? Então, a gente nunca vai ter distâncias negativas, tá? Como a gente viu aqui, tá? As distâncias sempre vão ser positivas, porque eu estou pensando só na distância dele. Se eu tenho o módulo de um valor negativo, o módulo de A, ele vai ser igual ao módulo de menos A é igual ao módulo de A, ou o módulo de A é igual ao módulo de menos A, tá? Você tem essa equivalência aqui. Por quê? Porque eu estou pensando nas distâncias, tá? Igual o caso que eu escrevi lá em cima. Se eu tenho também o módulo de uma multiplicação, então um A vezes B dentro de um módulo, isso aqui vai ser igual ao módulo deles separados, o módulo de A vezes o módulo de B. Bom? Outra consequência é que se eu tenho o módulo de A dividido, o módulo da divisão de A por B é igual à divisão do módulo de A dividido pela divisão do módulo de B, tá bom? Então essa aqui é uma outra propriedade. Tem uma quinta propriedade, que é uma propriedade muito comum, geralmente quando a gente fala de termos, tá? Que é quando eu tenho o módulo de A mais B, isso aqui sempre vai ser menor ou igual ao módulo de A mais o módulo de B, tá bom? Por exemplo, ó, vamos supor, aqui eu vou fazer só um exemplinho, que eu acho que esse daqui é o mais difícil de poder enxergar, tá? Vamos supor que eu tenho aqui, ó, módulo de 4 mais 6, tá? Módulo de 4 mais 6 é igual ao módulo do número 4 mais o módulo do número 6, tá bom? Bom, e aí, o que eu posso fazer? E eu tenho também aqui o módulo do número 4 mais menos 6 é isso aqui. Tá, deixa eu só fazer então aqui, ó. Deixa eu pegar isso aqui e colocar aqui embaixo. Tá? Como exemplo, né? Isso aqui então ele vai ser menor do que o módulo de 3 mais o de 3, ó, de 4 módulo 4 mais o módulo de menos 6, tá bom? Então, você pode ver aí um exemplo, né, que quando eu faço 6, trabalho com esse valor
variando 6, né? Posso fazer a mesma coisa com 4 que dá a mesma coisa, tá bom? Então só um exemplinho para você poder ver como isso é verdade. E aqui um exemplo super importante que é quando a gente fala de uma raiz quadrada, tá? Então se eu tenho a raiz quadrada de um número quadrado, isso aqui, por definição, é igual a um módulo do valor. Geralmente a gente diz que raiz quadrada, por exemplo, né? Raiz quadrada de 36 é igual a 6. Sim, mas a definição de raiz quadrada, o que, que é? Né? É o número vezes ele mesmo que dá o valor que está aqui dentro. Só que, se eu faço a raiz de 36 também é menos 6. Tá bom? Porque menos 6 vezes menos 6, ó, menos 6 vezes menos 6, eu tenho o sinal aqui, positivo com positivo, negativo com negativo dá positivo, 6 com 6 dá 36. Então, ó, isso aqui e isso aqui são coisas equivalentes. Logo, a gente diz que, na verdade, a raiz de 36, ele é o módulo de 6, tá bom? Só para ficar um pouquinho mais simples, tá? Bom, outra parte super importante é quando a gente fala sobre as funções. Funções, no caso, função, né? Que eu estou falando só de uma função, que é a minha função modular. Bom, vamos supor que eu tenho uma função f de x igual a menos x, tá? Deixa eu só fazer um pouco mais bonitinho isso aqui. Igual a x. Bom, quando eu tenho um... Bom, e a gente sabe, né, então, que f de x, por definição, como a gente viu lá atrás, ele vai ser x se x é maior ou igual a zero, e ele vai ser menos x se o x ele é menor que zero. Tá? Isso aqui a gente já sabe, né? Isso aqui é a nossa definição quando a gente tem uma função, né? Então a gente meio que, entre aspas, passa, né, a definição do módulo para a função, como a gente está vendo aqui, tá bom? Então, vamos pensar nesse seguinte caso, ó. Vamos pensar que eu tenho uma função, algo do tipo módulo, deixa eu fazer aqui embaixo, módulo de 2x menos 6, tá bom? Então vamos tentar construir esse gráfico. Bom, a gente sabe que inicialmente a gente tem aqui esse gráfico aqui que é 2x menos 6, tá? Então vamos fazer aqui um plano cartesiano primeiro. Então vamos pegar aqui um plano cartesiano e vamos desenhar ele. Então esse gráfico ele vai ter essa carinha aqui, ó. Eu vou só, como a gente está fazendo só os positivos, eu vou deixar um pouquinho menor aqui. E eu vou colocar aqui pro canto que eu vou ter que copiar ele depois, tá? Então, e aí dentro disso aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer esse gráfico. Vamos supor que cada quadradinho é só para ficar um pouco mais simples, tá? Então, essa função aqui, ela tem que cara, né? Então aqui é 1, 2, 3. Ó, primeiro, vamos determinar qual que é o zero dessa função, tá? Qual que é a raiz dessa função. Então, 2x menos 6 é igual a 0. Logo, eu vou ter o quê? Eu vou ter que x... Bom, passo o 6 para o outro lado, ele é negativo, passo positivo. E aí depois eu passo 2 dividindo, tá? Então vai ficar 6 dividido por 2. Então, x é igual a 3. Então, aqui no 3, ó, nesse pontinho aqui é o zero da função, quando o meu y ou f de x é igual a 0, tá? E aí eu tenho a minha retinha aqui. Então, só preciso de 2 pontos, vou fazer só mais um aqui. Então, esse aqui é um primeiro ponto. E aí o segundo ponto, ele é, por exemplo, quando x igual a 1. X igual a 1. Vou fazer x igual a 2, fica mais fácil. X igual a 2 vai ficar quanto? 4, né? Fica 2 vezes 2 menos 6. Então, fica 4 menos 6 dá menos 2. Então, dá menos 2, tá? Então, meu y vai ser menos 2. Então, ele está aqui. Quando x igual a 3, então ele está aqui, ó. Certo?
x igual a 2, o meu y é igual a menos 2. Logo, a minha retinha vai ficar como? Ele vai ficar aqui, ó. A minha reta, ela vai passar por esse pontinho aqui e por esse pontinho aqui, tá bom? Essa aqui é a minha reta da minha função, né? Dessa minha função, tá? Bom, e aí geralmente, só deixa eu deixar um pouco mais correto com isso aqui, porque eu tô querendo saber da minha função f, tá? Supondo que a minha função f seja isso aqui, tá? Só para ficar um pouco mais, mais didático. E aí, bom, deixa eu deixar tudo da mesma forma, pra vocês saberem que eu tô falando da mesma coisa, tá? Então, tô falando dessa função aqui. Então, essa função f, ela tem essa cara aqui, ó. Então, vai ficar o meu f de x vai ser isso aqui. Bom, como que a gente pode desenhar isso aqui? Por definição, a gente tem aquela ideia, né, de que, bom, se quando a minha função, quando o meu zero aqui é 3, então eu sei que o meu f, deixa eu fazer aqui embaixo, que é melhor. Quando eu tenho o meu f de x igual a, bom, então ele vai ser 2x menos 6. Isso aqui, vamos fazer do mesmo jeito que a gente estava fazendo nas anteriores, tá? Ó, ele vai ser isso aqui, se o meu x for maior ou igual a 3, e ele vai ser menos 2x mais 6, se o meu x for menor que 3, certo? Então, o que é essa função aqui, menos 2x mais 6? Vamos tentar desenhar ela, e aí eu vou colocar ela com uma outra cor, só para a gente poder enxergar o que está acontecendo aqui, tá? Então, vou colocar ela de uma corzinha, colocar ela de roxo. Bom, vamos colocar uns valores aqui para... Primeiro, vamos colocar uns valores aqui para x igual a 0, tá? Então, para x igual a 0, ó, usando essa função aqui, tá bom? Para x igual a 0, vai ficar o quê? Vai ficar menos 2 vezes 0 mais 6, ou seja, eu vou ter só 6. Então, para x, ó, x é igual a 0 tá aqui, né? Mas aí vai ficar 6, né? Vai ficar aqui em cima. Talvez eu devia ter desenhado um pouco mais, mas vamos supor que ele tá aqui em cima, tá? Ó, ele tá exatamente aqui em cima. E aí, vamos ver para x igual a x igual a 2. Então, ó, para x igual a 2, essa função vai ficar o quê? Vai ficar menos 2 vezes 2 mais 6. Menos 2 vezes 2, positivo, vai ficar menos 4. Menos 4 mais 6 dá 2. Então, para 2 positivo, ó, eu vou ter 2 aqui, ó. Ou seja, se eu desenhar essa reta aqui, se eu pego essa reta e desenho ela aqui, ó, opa, se eu desenho ela aqui, ó, o desenho ficou um pouco mal feito, porque isso aqui devia estar pra cá, isso, ó, o 6 ele vai estar aqui pra cima, mais ou menos, tá? Vamos supor que eu desenhe até o final. E aí meu desenho realmente está um pouco mal feito, porque o que acontece? O que deveria acontecer aqui, né? Que é nesse ponto aqui, ó, nesse pontinho aqui, acho que agora melhora se eu fizer assim. Ó, nesse ponto aqui, o que está acontecendo? Olha que legal que está acontecendo. A minha... Bom, e aí ela só existe, né, pra... Ó, se o x é maior que 0, então eu posso deixar só o positivo, né? Então eu não preciso do negativo aqui. E aí, se o x é menor, eu vou trocar, só vou ter esse lado aqui, eu não tenho ele positivo. Tá bom? Ou seja, olha que legal. Ou seja, quando eu tenho um... Tá, vou ter que deixar esse f de x cortado aqui.
Quando eu tenho uma função, quero desenhar um módulo, o módulo de uma função modular, eu rebato a função no eixo x. Eu copio ela, né, de forma espelhada na direção, para o eixo positivo. Tá? Então a gente acabou de fazer um exemplo aqui que mostrou isso. E para todas dá certo. Vamos fazer um outro exemplo aqui. Vamos supor que eu tenha essa função aqui, ó. Que eu tenha uma função do tipo menos x quadrado menos 8x mais 12, né? Vamos supor que eu tenha essa função aqui. Como essa aqui é uma função de segundo grau, e como função de segundo grau, sabemos que essa função ela tem essa carinha aqui, né? Vamos lá, deixa eu desenhar um plano cartesiano primeiro. Deixa eu só colocar esses eixos para cá e esse para cá. Aumentar um pouquinho aqui e aumentar um pouquinho aqui. E aí eu pego esse planinho aqui e coloco ele aqui. Tá bom? Bom, ó. Eu sei que essa função ela é uma parábola. Que é, bom, eu vou ter que desenhar porque eu acho que na hora que eu vou precisar pagar não vai dar certo. Bom, primeiro de tudo, os raízes dessa função vocês podem ver aí, tá? Mas eu não vou fazer agora, mas é 2 e 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aqui. 2 e 6, tá? O mínimo dela é menos 4. Então, deixa eu só colocar aqui o menos 4. Bom, 1, 2, 3, 4, tá? Vamos supor que seja isso aqui. E aí eu vou desenhar a minha função aqui, ó. Desenhei, tô desenhando minha função. O meio dela vai ser aqui embaixo, então, ó, opa. O meio dela vai ser aqui exatamente na metade dela, então, então ela vai vir aqui assim, vai fazer esse desenho aqui, ó. Tá bom? Vamos supor que isso aqui seja uma parábola, tá? Não ria da minha parábola. Isso aqui é se fosse só o que está dentro do módulo. Mas, quando eu quero desenhar uma função modular, eu vou fazer o quê? Eu vou rebater esses valores aqui. Então, ó, eu apago isso aqui. Eu não vou ter, tá bom? Bom, deixa eu deixar os números aqui, né? Porque os números são importantes. Então, aqui é 2 e aqui é 6. E aí, aquela concavidade, ela vai aparecer rebatida para cima. Então, vai ficar o quê? Eram 4. Se era 4, vai ficar... Bom, 1, 2, 3, 4. Então, ela ficava aqui. E aí, ela vai fazer isso aqui, ó. Tá bom? Vai ficar uma coisa assim. Essa aqui é a expressão de como eu coloco a minha função modular, como que eu uso uma função e coloco um módulo nela, tá bom? Então, seja primeiro grau, segundo grau e assim por diante. Então, qualquer função eu consigo fazer isso, tá? Vocês podem testar, eu recomendo até que vocês tentem fazer isso aqui, essa função aqui, e faça direitinho como a gente fez aqui no caso anterior, tá? Para vocês verem que isso aqui vai funcionar. Então, é isso. Quando a gente fala de módulo, esse é o problema que nós temos, tá bom, gente? Então, é isso. Vou ficar por aqui e nos vemos na próxima aula.